Olá, muito bom dia a você que me ouve nesse café da manhã com palavra. Nessa manhã, meditando um texto da palavra em João 5, quero ler um pedaço da história que Jesus fala de um homem que encontrava-se à beira de um tanque. Passadas essas coisas, João capítulo 5, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus tinha ido da Galileia para a Judeia, da Judeia para a Galileia, retornou para a sua terra, e ele lá resolveu ir para Jerusalém, porque em Jerusalém estava acontecendo uma das festas. E aí ele vem para Jerusalém, e aí o texto continua, começa desse final da história que vinha a Bíblia relatando. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Havia várias portas nos muros da cidade, uma delas chamava-se Porta das Ovelhas. E ali, aqui o texto fala, ali existe, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Essa história é muito interessante. Aqui está contando que em Jerusalém tinha um tanque que por algumas vezes, não se fala quanto tempo, de tempos em tempos, vinha um anjo e movia a água. No momento que as águas eram movidas, o primeiro que descesse aquelas águas, ele seria curado. E aqui o texto fala, olha, ali havia enfermos, pessoas doentes de todos os tipos de enfermidades, haviam cegos, pessoas que não enxergavam, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Nesse texto podemos analisar algumas coisas interessantes na palavra. Quantos cegos, quantos enfermos, quantos coxos, quantos paralíticos temos no meio cristão? Temos no nosso meio. Você é um cego? Você é um enfermo? Paralítico? Você é um coxo que tem um pé, uma perna torta que te dificulta andar? Algum órgão que dificulta a andar? Qual dessas enfermidades tem assolado a sua vida e tem impedido você crescer no Evangelho? Pessoas enfermas, pessoas coxas, pessoas aleijadas, cegas, elas não conseguem caminhar sozinhas. Elas precisam ser ajudadas. Elas precisam o tempo todo terem uma muleta do lado, uma cadeira que possa, com rodas que possam levá-las, ou uma pessoa que possa levar elas na escuridão, na sua cegueira, uma pessoa que possa medicá-la no momento da sua enfermidade. Crentes que vivem à beira do tanque são crentes que não experimentam o melhor de Deus. O tanque movia de vez em quando, o texto não fala, mas se você for analisar no texto aqui, provavelmente a cada 6 meses, talvez um ano, o texto não fala quanto tempo, de tempos em tempos o anjo descia e se movia. São pessoas que esperam sempre milagres, sinais miraculosos, ter uma visão de anjo para tomar posições, para tomar atitudes na sua vida e caminhar da forma correta. Precisam de algo grandioso. Esquece que ao seu lado, aquele homem paralítico
Esqueceu que ao lado dele tinha alguém que poderia resolver a sua circunstância. Tinha alguém que poderia mudar a sua história. Era Jesus. Ele estava do lado. E aí ele chega e fala: o que você está fazendo aqui, homem? Falou: olha, eu sou aleijado, eu não consigo andar, estou aqui para entrar no poço, mas eu nunca consigo chegar, porque quando as águas se movem, aquele que anda vai na minha frente, aquele que é cego, outro ajuda ele a caminhar mais rápido. Eu nunca consigo. Muitas vezes tem crentes que vivem como esse aleijado, sempre culpando a sua dificuldade, as suas limitações, a sua incapacidade natural, o seu jeito de ser, a sua família, a sua forma de falar, a sua situação financeira, a sua doença, a sua enfermidade na carne, os seus parentes, a sua criação, a sua igreja. Sempre há uma enfermidade que impede ele de ter o melhor de Deus. Jesus está ao lado. Ele tem tudo para nos dar. Ele tem a cura para o nosso problema. Ele tem um milagre para a nossa vida e nós estamos olhando para as águas de um poço que se movem lá de vez em quando. Muitas vezes confiamos num jejum, confiamos numa promessa, um voto, né? Mas esquecemos de confiar diariamente nesse Deus que nos promove o melhor diariamente. A promessa de Deus é que dia após dia Ele estaria conosco e nos abençoaria. Quando aquele homem coxo descobriu, aquele aleijado, descobriu que Jesus era a solução da sua vida, a sua vida foi transformada. No texto, no final, nós não vamos ler, fala que aquele homem andou. Que você, como crente, que está nessa manhã me ouvindo, ou à tarde, ou à noite, é um café da manhã, mas talvez você tirou a noite para ouvir essa breve mensagem. Se você é um daqueles que está parado na vida cristã, culpando várias circunstâncias da sua vida, as dificuldades, seu casamento, seus filhos, a sua vida financeira, o seu trabalho, a sua incapacidade, a sua falta de força, a sua beleza, a sua falta de eloquência, a sua falta de coragem, a sua falta de ousadia, não sei o que você tem culpado para ficar ao lado desse poço e viver como um mendigo, ali esperando que algum anjo venha e mude a história da sua vida. Deus está ao nosso lado diariamente para cumprir todo o propósito e projetos das nossas vidas. Não esperem as águas se mover. Se junte àquele que pode mudar a história da sua vida. Creia em Jesus. Medite na sua palavra diariamente. Ore diariamente. Creia nele diariamente. E você verá as águas se moverem diariamente. Não vai precisar de um anjo chegar para mover as águas e a sua vida mudar. Porque o Todo-Poderoso, nosso Deus, está ao nosso lado para nos abençoar diariamente e mudar a sua história de vida naquilo que nós precisamos de um milagre. Ele é o nosso milagre. Você é abençoado para abençoar.